Olá pessoal, bem-vindos a mais um Raridades Inusuais. Faz tempo que a gente não grava esse tipo de vídeo, mas por conta das campanhas e enfim, da correria com a editora em si, né, os envios e tal. Pois bem, hoje, pelo que o nome entrega, né, o nome do episódio, a gente vai tratar de revistas. É um tema que me interessa muito. Eu estudei, né, imprensa simbolista, as revistas literárias simbolistas no Brasil, especialmente no Paraná, um pouco no Rio de Janeiro. E a revista ela apresenta uma forma ideal para o pensamento artístico e herético, né, ao mesmo tempo, porque a revista ela é fragmentária. Então, essa forma, né, do fragmento é ideal para você, digamos assim, trabalhar diversos elementos num espaço relativamente pequeno, né? Então você trabalha, por exemplo, textos diversos de vários autores, mais ou menos fechados dentro de uma proposta. Às vezes uma proposta temática, às vezes uma proposta de linha editorial propriamente dita, né? E o formato, né, da revista, ela teve uma longevidade grande também e inspirou diversas outras possibilidades de criação, né? As revistas no início do século XX foram importantíssimas, né? Existe aí as reproduções facsimilares de revistas desde o simbolismo no Brasil, a Pallium, por exemplo, até a Claxon, uma revista antropofágica, enfim, né? No exterior, por exemplo, as revistas da Internacional Situacionista foram relançadas. Então dá para você estudar também o layout dessas revistas, que em geral, por conta dessa natureza fragmentária, também são mais experimentais, mais extremos, mais interessantes, complexos, né? Tem várias também digitalizadas. A revista Dada, né, a alemã, o de Zurique. E essa que eu trouxe aqui são revistas que têm uma grande influência nos projetos em geral da Rafus Press e em alguns projetos futuros que eu vou dar algumas indicações do que vai ser, né? Enfim, sem muitos spoilers, né? Mas antes de mais nada, eu queria falar também de uma revista inspirada nesse material brasileira recente, que é a Nepentário. A Nepentário é uma revista na qual eu participo. É a revista publicada pela Melusine, né? Pela editora Melusine. E é uma revista extraordinária. Ela segue, né, os princípios de várias revistas que a gente vai ver aqui, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista de organização. Aqui é uma organização ao mesmo tempo temática, né, pelo título, né, essa questão da flor, do jardim, e também estética, né, a ideia do neodecadentismo, das correntes que se aproximam dessa proposta. Vale a pena conferir a campanha da Melusine, nosso amigo Tássio Rodrigues, também colaborador da Rafus Press. No Catarse vou deixar o link aqui para vocês conhecerem um exemplo fácil de adquirir, né? A campanha atual dele é a tradução do livro de Ralph Cram, um escritor bissexto, né, arquiteto, na verdade, que publicou uma coletânea de contos de fantasma brilhante, assim, muito, muito própria, muito pessoal a interpretação. E a revista é um bônus, né? Então, vale a pena. Mas a primeira grande revista que eu trouxe é a revista que inspirou... Ai, meu Deus. Problema de produção. A revista que inspirou tanto a Nepentário quanto algumas das ideias da Rafus Press, que é a Orchidengarten, essa revista aqui. Como vocês podem ver, esta aqui é a edição facsimilar publicada pela Zagava de Düsseldorf. Eu não tenho nem ideia se eles ainda publicam isso aqui, mas é ouro puro. Para vocês terem uma ideia, a revista do Tássio, por exemplo, a revista Nepentário da Melusine, olha o tamanho. A revista original alemã era maior que um A4, eu acho. E o que é Orchidengarten? Essa é a revista pioneira digamos assim, de publicações fantásticas
e digamos assim, da Word, né, da literatura Word, que cultuou muito a publicação de coletâneas e revistas, né, onde isso se deu com mais frequência. É, essa é pioneira, vem antes das revistas Word americanas e, como eu disse, a Zagava ela resolveu relançar uma edição facsimilar, né, o editor Jonas Pleger, ele conseguiu um lote, ele conta isso, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, ele conseguiu um lote de Orchid Gardens, né, acho que do primeiro ano. Essa revista se encontra também digitalizada em alguns arquivos na internet. E ele escaneou página por página e depois ele chamou a tradutora, deixa eu ver se tem o nome dela, a tradutora dessa edição é uma escritora também bastante conhecida, Helen Grant, né, do Fantástico, Novo Fantástico Inglês, né? Aqui a gente vê os anúncios da época, né? Porque a revista, como era uma revista, sobrevivia por anúncios. Mas ele conseguiu, ele fez o seguinte, com a Ellen Grant, ela fez a tradução nessas filipetas aqui. Então a revista é preservada da maneira como ela saiu. Veja bem. Espetacular a proposta, espetacular a solução, porque você consegue ler o texto, digamos assim, para quem tem o domínio do alemão, dá para ler o texto em alemão. E aqui você tem a tradução do lado numa filipeta, não é, que acompanha essa página, né? A página, ela espelha uma página e espelha a outra quando vira. É uma solução simples e absolutamente genial. É incrível que ninguém tenha tido essa ideia antes para lançar outras obras desse mesmo tipo, né? E a resolução, né, o processo gráfico. A Zagava é uma das melhores editoras hoje em atividade, né? Mas dá para ver aqui, ó, o processo gráfico como é espetacular, né? Essa é uma das publicações mais baratas da Zagava, que tem alguns livros que custam na base dos 300 euros e alguns que são com estojo de pedra, coisas do gênero. Essa aqui é relativamente barata, acho que não custa nem 30 euros, mas é espetacular a qualidade da diagramação e a maneira inteligente como se dá a proposta. Orchid Garden é obrigatório, se não conseguir. Existe algumas coletâneas, né, em italiano. E existe essa versão mais acessível. Essa versão aqui é a Orchid Garden. Essa aqui, inclusive, é a número... Ano 1, é número 3. Eu tenho a ano 1, número 1, né? E essa aqui é ano 1, número 3. Essa aqui foi lançada pelo Joey Bundle, com diagramação que acompanha, né, como era a revista de John Hirschhorn Smith, que o logo, muito parecido, ali ele conseguiu reproduzir John Hirschhorn Smith é o editor da Sidereal Press, né? Também comento bastante, que é uma das também melhores editoras em atividade no momento. Aqui você tem todas as lançadas, acho que do ano 1. Muito bom. Você pode comprar, eu vou deixar o link, vocês podem comprar na lulu.com, né? Tá aqui. A capa, como sempre, é espetacular, né? As capas da Orchid Garden são incríveis, altamente influentes, né? No ramo das artes gráficas. E aqui você tem a revista de uma forma mais comum. 2 colunas com a tradução do alemão. Inclusive esse texto do Paul, né? As ilustrações também são preservadas, muito boa qualidade. Mas é uma diagramação mais simples, que a gente já começa a ter textos mais inéditos, né, realmente da revista. Diagramação mais simples, reprodução das imagens, mas sem a reprodução dos textos originais. Uma pena, né, dos anúncios, etc, né. Aí aqui tem uma last page com os créditos, né, mas para conhecer, e é muito mais barato, né. Esse aqui eu acho que é em torno de 10, 20 euros, mais ou menos, com envio um pouco mais. E aqui eu acho que é 5 euros, com envio uns 12. Enfim, né? Um aspecto interessante, né, das revistas é que as revistas literárias elas pressionaram um novo tipo de revolução cultural,
que tem um aspecto, logo depois da Orquidengarten, um aspecto relacionado ao misticismo e à magia. Então, várias revistas, por exemplo, do Alcin Osman Spare, surgiram, né, com essa proposta mística ou de magia e tudo mais. E uma, digamos assim, uma que acompanha esse universo hoje em dia, uma das melhores é a Hellebore. É uma revista inglesa, né? Tem um formato delicioso, né? Assim, ela é muito bem diagramada, né? É temática, então segue aquela ideia, né? Existe um, digamos assim, um tema geral que é relacionado a paganismo, heresia, misticismo, esse tipo de coisa, mas cada edição acompanha um tema geral. Então você tem uma linha editorial e um tema geral, né? Que enfeixa todos os artigos, né, da revista. No caso, esse aqui é os deuses selvagens, né? Das caçadas selvagens, esse tipo de narrativa mística, né? Que é muito comum. Aqui o expediente editorial. A revista ela é simples até, mas é toda em papel couché. Como eu disse, a diagramação é belíssima, uma diagramação mais contemporânea, né? Puxada aí, tá aqui uma entrevista com Alan Moore, foi esse o motivo de ter comprado. Mas é uma diagramação mais puxada ao psicodélico, né, a partir dos anos 60, porque essas ideias, como eu falei, elas permaneceram e se reproduziram. Né? No caso, as revistas literárias inspiraram, de certa forma, um renascimento das revistas de cunho místico e relacionado à magia, né, na Europa. E isso persistiu até a psicodelia, né? Até os anos 60, tranquilamente, e depois. Então, a Hellebore é um exemplo contemporâneo, uma excelente revista, meio barata, não é muito cara. Alguns, acho que até esgotados, alguns números, né? E, enfim, também é um material que vale a pena conhecer, que tem uma proposta paralela, né? Como eu disse, essa coisa sacrílega e herética que as revistas, né, graças a esse grafismo extremo, elas inspiraram, persistiu então no mundo mais místico. Por outro lado, as revistas literárias elas não pararam, né? Digamos assim, elas continuaram e algumas tendências mais contemporâneas em idiomas diferentes são interessantes de visualizar. Por exemplo, a Visage Verte, que é uma revista francesa, ela tem uma aparência de periódico científico. Tem toda uma forma aqui de organização, inclusive temática, que alude ao periódico científico do sumário, tem toda uma preocupação editorial, não é? A edição é ilustrada, evidentemente, mas nitidamente o texto tem não é, um tratamento diferenciado, que tem mais ilustrações interessantes, né? Então, a Visage Verte é um exemplo único. É uma revista também antiga, ela já tem uns 10, sei lá, uns 8, é bastante tempo já. Várias edições. Ela é disponível, não é muito cara, também não é muito barata, né? Quanto que estava saindo aqui? 17 euros. Mas são 200 páginas, né? Havia uma bibliografia, muita coisa em domínio público, muita coisa não. Tem alguns estudos, né? Por exemplo, aqui. Esse aqui é um estudo sobre detetives sobrenaturais, com análise das capas, estudos muito sérios, inclusive, né? E esse material, então, sai em torno de 20 euros, com envio, 20 e pouquinhos. Não é barato, mas como eu disse, também não é absurdamente caro. E tem uma aparência de revista científica, né? Esse papel vergê, mais não é texturizado, parece estar manipulando uma revista, uma publicação de um instituto, enfim, de uma universidade, mas é uma revista literária voltada ao fantástico, ao sobrenatural. E o último exemplo, também em outro idioma, que não é inglês, é o espanhol, é a Agente Provocador, publicado pela espanhola, não é Ciruela, é a...
Esse é o nome da editora. Não é? Ah, enfim. Depois eu coloco aqui a referência dela. Pode ser comprada no site, não é muito barato, mas dá para comprar no site. E é uma revista extraordinária. Aqui você tem a revista em si. Esse aqui é o estojo, né, onde vem a revista, com uma ilustração, não é? E é uma revista, Agente Provocador também já tem algum tempo já. Ela vem com alguns extras, né, que vem com esses posters com texto, que é um pôster reproduzindo um jornal de época, né? E, enfim, é um material também extraordinário, que vale muito a pena conhecer. Temático aqui, o tema é o tema da própria revista. A revista ela tem uma construção interessante, essa revista, porque ela apresenta documentos. Aqui temos vários documentos que são artigos de jornal reproduzindo esse pôster. E aqui, nesse caderno principal, nós temos um enorme ensaio de Servando Rocha, né, que é o autor principal da editora, acho que um dos editores, né, sobre Jack o Estripador, né? Então é um artigo só dele. Não é o caderno principal, é um artigo só. É um caderno principal de um bom tamanho também, gostoso de ler, né? Grampeado, não é? Mas muito bem diagramado também. Então é um material instigante, né? Que mantém essa ideia das revistas realmente serem a vanguarda visual, né? Ter essa possibilidade de entroncamentos, de cruzamentos visuais que fazem ela única, e isso vai inspirar alguns projetos da Rafus Press a partir do mês que vem, projetos que tentam se aproximar dessa essência da revista, mas de uma forma muito própria, uma forma rafusiana, por assim dizer. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.